Olá, estamos iniciando a nossa última aula da nossa disciplina, né? A aula do dia 6/10, que a gente vai falar sobre doenças psicossomáticas. Então, essa é a nossa última aula de conteúdo. A próxima aula é a entrega de quem ficou com alguma atividade pendente e a recuperação. Então, vamos para a aula de hoje, doenças psicossomáticas, né? Vou fazer uma breve introdução histórica sobre ela, né? Que esse termo psicossomático ele surgiu no século passado, ou seja, no século XIX. Criou Herold, ele criou essas expressões em 1918, né? Psicossomática. E somatopsíquica ele criou já em 1928. Então, é um termo muito recente, é uma doença, né, encontrada muito recentemente, e ele distinguiu dois tipos de influência, né, e duas diferentes direções para essa doença. Então, o movimento ele só se consolidou mesmo em meados do século passado com Alexander e a Escola de Chicago. Dessas incertezas sobre a relação mente-corpo, elas se expressam no que eles chamam de psicossomática, né? Essa incerteza entre a minha relação, entre o que eu penso, né, e como o meu corpo reage a isso daí. Então, a psicossomática, ele encontrou três fases. A gente vê ao longo desse tempo, que é um tempo recente, a gente percebe três fases. A fase inicial, que é muito ligada à psicanálise, né? Foi Freud que primeiro ele começou a trabalhar com essas doenças psicossomáticas, né? Ele começou a perceber que existiam muitos problemas físicos e orgânicos que tinham a origem na mente da pessoa, nessa relação que ela tinha com o seu passado, com seus traumas. Então, essa fase inicial a gente pode chamar que é fase inicial psicanalítica, muito vem de Freud. Depois vem uma segunda fase, que é a fase intermediária ou behaviorista, né, já nos Estados Unidos, com o movimento do comportamentalismo, né, de Skinner. E a terceira fase, que é a fase atual, que é uma fase multidisciplinar, onde a gente encara a psicossomática de uma maneira multidisciplinar. Então, vamos ver cada uma delas. Então, a fase inicial, a fase psicanalítica, onde predominou o estudo da gênese, da origem, né, dessa origem inconsciente dessas enfermidades, sobre as teorias de regressão, que foram muito utilizadas por Freud no seu início, e sobre os benefícios secundários de adoecer, que é o que Freud chama dos ganhos secundários, né? Qual é o ganho secundário que uma determinada pessoa ela recebe ao adoecer? Apoio, estar sempre com uma pessoa ali do lado, né? Ter sempre a atenção das pessoas ao seu redor. Então, ele trabalhou nessa fase inicial muito isso, a questão sobre as teorias da regressão, porque inicialmente Freud trabalhou com a hipnose e a regressão, e posteriormente sobre os benefícios secundários do adoecer, quais são os ganhos secundários, que faz parte também da teoria psicanalítica, né? Quais são os ganhos, e isso dentro da psicologia, não só da teoria psicanalítica, mas da teoria psicológica como um todo, a gente sempre percebe que a gente tem os nossos ganhos secundários, sim, em muitas das nossas atitudes e também no nosso adoecimento. Tem a segunda fase, que é a fase intermediária ou behaviorista, que veio já dos estudos com os animais, lá com Skinner, né? Então, era muito voltado que é esse estímulo à pesquisa em homens e animais para enquadrar as questões às ciências exatas, sair um pouco da subjetividade e colocá-la mais como uma ciência exata, né? Estimulando estudos, e aí entrou muito o estímulo sobre estudos sobre estresse, né? E a fase atual multidisciplinar, que ela vai ver que tem também essa importância social e da visão da psicossomática como uma atividade essencial de interação, de interconexão entre vários profissionais da área da saúde. Então, a psicologia, o médico, o psiquiatra, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar. Então, todos os profissionais da área de saúde trabalhando de uma forma multidisciplinar, né, para ver a questão da psicossomática. O termo e a doença psicossomática, né? Então,
ela deriva de dois termos, psique, mente, e soma, corpo, né? Expressando o quê? Que é uma doença que se une, que tem uma unidade corpo e mente. A gente não pode separar corpo e mente, eles andam junto, né? Que o indivíduo com doenças psicossomáticas, ele tem uma expressão física de uma dor emocional. Ou seja, ele tem uma dor emocional que ela é tão profunda que ela se expressa fisicamente. Então, você pode olhar organicamente, muitas vezes você olha, a pessoa não tem nada, mas ela está sentindo uma dor, né? E essa dor emocional é tão forte que ela pode, sim, no momento, desencadear, sim, uma doença física. Então, estas doenças, inclusive, elas aparecem na infância e elas são caracterizadas por uma desordem somática, né? Uma desorganização somática, uma desordem física causada por fatores psicológicos. Como essa doença surge? Então, ela surge de uma alteração orgânica, né? E essa alteração orgânica, ela tem como consequência processos psicológicos e fisiológicos do indivíduo desajustados, ou seja, você tem uma alteração orgânica que ela veio como consequência de um processo psicológico, né? E fisiológico do indivíduo. Então, é psicológico e fisiológico do indivíduo que está desajustado, né? Das funções viscerais e vice-versa. Eu tenho uma desordem dentro de mim, psicológica, emocional, que altera o meu funcionamento orgânico, altera a minha fisiologia. Então, a origem disso daí é um processo psicológico, tá? Então, não é uma questão biológica, orgânica, mas é psicológica que desencadeia numa pessoa uma alteração orgânica. Então, os distúrbios emocionais, eles desempenham um papel importante nessas doenças, transformando-as muitas vezes em doenças crônicas, né? Doenças reais e crônicas. Então, a psicossomática atual, a gente percebe uma grande incidência de casos de doenças psicossomáticas. A gente percebe demais quando a gente está dentro do consultório, quando você está com uma equipe multidisciplinar médica dentro de um hospital, você vê o quanto estão surgindo doenças psicossomáticas e que acometem pessoas de diferentes idades, de diferentes classes sociais. E isso é uma condição existente na presença da patologia orgânica, que ela é produzida por forças psicológicas. E essa doença, ela pode ser grave e até, em muitos casos, fatal. Então, a gente não pode subestimar. Isso é uma coisa da cabeça. Não, é uma doença que ela é grave e ela, em muitos casos, pode se transformar em uma doença fatal. E a psicossomática, ela engloba processos que vão integrar o psíquico e também o social. As principais doenças psicossomáticas que a gente, hoje em dia, a gente percebe. Então, a somatização dessas situações, elas desconfortáveis, elas podem gerar doenças psicossomáticas como o aparelho circulatório, infarto, sim. Quantas vezes uma pessoa chega numa urgência médica com uma dor muito forte, com taquicardia, passando mal, com falta de ar, os médicos fazem uma série de exames, nada mais é do que alguma emoção, alguma coisa psicológica que afetou todo o seu funcionamento. E ela, de repente, sim, ela pode ter um infarto por causas psicológicas. Então, no aparelho circulatório você pode achar infarto, pressão alta, artrite reumatoide. No aparelho respiratório, bronquite, asma. No aparelho digestivo, gastrite, colite, úlcera. Muitos desses problemas, eles podem sim ter origem, ter a sua gênese numa doença psicossomática, ou seja, na sua relação mente e corpo. O corpo reflete o que as pessoas sentem e pensam, porque eu posso sentir, e o meu sentimento, ele advém do que eu penso, da minha crença, e eu pensar, faz eu sentir, e o sentir faz eu agir, faz um comportamento em mim.
No aparelho locomotor, dor em partes do corpo, fibromialgia, ela é uma doença psicossomática, né? Enxaqueca, dores musculares, aparelho endócrino, aumento ou redução do apetite, aí nós temos a anorexia, a bulimia, obesidade, tudo isso são problemas psicológicos que afetam no aparelho endócrino, afetam no funcionamento do aparelho endócrino. Doenças de pele, acne, psoríase, né, a perda dos pelos, né? Aparelho genital, a impotência, a frigidez, aparelho reprodutor feminino, alterações na menstruação e perturbações da menopausa. E câncer, sim, câncer de todos os tipos e doenças autoimunes. Então, tudo isso são ou podem ser como origem doenças psicossomáticas. E uma coisa que é importante a gente perceber e ter esse alerta é que muitas vezes indivíduos com esses transtornos, em muitos casos, em vez de ajudar uma ajuda profissional, eles vão buscar alívio em outras coisas, em substâncias ilícitas e às vezes em substâncias lícitas como o álcool, né? Nas drogas, medicamentos sem prescrição médica. E eles esquecem por um momento, porque estão tão agoniados, estão tão conflitos, angustiados, que eles não percebem que essas soluções momentâneas, elas têm esse efeito muito rápido. Porque quando tudo isso passa o efeito do álcool, passa o efeito da droga, o problema ele ressurge, né? Você fica novamente no mesmo estado emocional que você estava antes. Você volta a se sentir deprimida, transtornada. E isso cria o que? Um círculo vicioso, que é o que a gente chama de dependência. E isso é muito grave e é muito sério. Então, a gente precisa olhar com um olhar mais... Por isso, hoje, atualmente, essa equipe disciplinar, a gente precisa olhar todos esses casos com um olhar mais de se colocar no lugar do outro, um olhar que escuta e um olhar que encaminha essa pessoa para o melhor caminho, para um melhor momento dela, né? Porque o tratamento é quando a gente trata da nossa mente, quando a gente cuida do que a gente pensa, é que a gente vai ter condições de manter a nossa saúde, né? E o tratamento médico ele vai incluir, nesses casos, sessões técnicas de relaxamento e reprogramação mental. O que é isso? É você reprogramar a forma como você pensa sobre você mesmo, suas crenças, seus valores, sobre você mesmo, sobre a sua vida, sobre as suas situações, sobre o que você passou. Então, isso nós precisamos trabalhar. E o tratamento, ele é esse. E o objetivo de todo esse tratamento é apoiar esse paciente durante as crises, né? E auxiliá-lo a adotar uma postura que seja mais positiva em relação a ele mesmo, em relação a como ver o mundo, né? Essa postura mais positiva com relação à visão que ele tem de homem, dele mesmo e do mundo. Visão de homem e mulher, visão dele como pessoa humana e a visão de mundo. E nós ficamos por aqui. Essa é a nossa última aula, o nosso último conteúdo.